Olá, companheiros e companheiras. Estamos aqui mais uma vez, né, para trazer um pouco de facilitar o processo da construção, da bioconstrução, né? E dessa vez a gente vai estar ensinando vocês a levantar, a construir uma parede usando o Adobe Calunga. No episódio passado a gente ensinou a fazer os Adobe, né? Todo passo a passo, e agora a gente vai ensinar a montar esses Adobe numa parede, na construção. Bom, essa parede que a gente vai estar construindo, eu já fiz a base, né? Essa base ela foi feita com materiais de alvenaria tradicional, por conta que é um local que tem período de chuva, ele tem uma facilidade de umidade. Então a gente usou aí o bloco de 8 furos, fizemos uma viga com ferro e cimento, e depois impermeabilizamos e fizemos um acabamento. As nossas colunas de estrutura a gente usou o eucalipto tratado, umas esteios de 16 a 18 de bitola, e aí a gente vai estar ensinando a vocês a montá-lo, o Adobe, após essa base. Lembrando que uma base para a construção, da bioconstrução, tem vários tipos, desde a base feita com pedra, você pode estar fazendo a própria base, que é o nivelamento de Adobe, depende do local que você estiver construindo, né? E também com a alvenaria tradicional, que é o bloco, ou com o tijolo de 8 furos. Bom, para a montagem dessa parede, a gente vai estar usando umas ferramentas muito simples, né? Como eu já tenho a base lá e a estrutura de madeira, na qual já foi prumada, então eu vou estar trazendo para vocês a necessidade que a gente vai precisar para levantar essas paredes. Primeiro, uma peneira, na qual a gente vai estar peneirando a terra e a areia para fazer a nossa massa, né, que é a composição de terra e areia e cimento. Depois a gente vai estar precisando da enxada para fazer a mistura dessa composição. A pá ela é usada tanto para você colocar a areia, a terra na peneira para peneirar, fazer a medida, quanto depois pegar essa massa do chão, da maceira, e colocar dentro do carrinho, né? E aí a gente vai precisar da nossa colher de pedreiro, né, que é necessário. Uma trena é sempre bom estar com ela na obra, para você, até mesmo quando a gente vai fazer de Adobe à vista, né, usar o Adobe Calunga numa estética de Adobe à vista, para ela ficar visível, né, aparente, bonita. Você ter galgar, que é tipo medir, tirar o espaçamento das massas, para que tenha um padrão uniformes assim. E a gente usa o carrinho que é que vai estar carregando a nossa massa, a gente vai usar ele para carregar os Adobe também e levar para o pé da obra. É um pouco disso que quero estar trazendo nessa facilitação para trabalhar a questão da bioconstrução. A bioconstrução é uma coisa que hoje está no mundo muito explanada para de alguns e outros, mas é coisa simples, que é tendo uma noção mínima de pedreiro, de prumo, de nível, você consegue construir uma casa, consegue construir um muro, construir uma parede. E aí a nossa função do Ciranda Viva é trazer essa descomplicação nas obras na bioconstrução. O meu processo com a construção, ele vem desde cedo, né? Aos 12 anos, eu saio da minha comunidade e venho para Cavalcante estudar. E a forma de trabalho, né, de emprego assim que tinha era ser ajudante nas obras. E aí sempre nas obras de alvenaria convencional. E acaba que existe uma competição muito grande, né, nessas questões de pedreiro, e aí alguns querem manter você sempre de servente de obra, mas sabendo que você já faz algum trabalho, você já pode desenvolver o seu trabalho também. Então, nesse processo, eu me senti trabalhando sempre atrás de outro, mas teve um momento que eu falei, cara, eu sou capaz de fazer os meus trampos, né? E aí foi quando eu construí a minha casa, essa casa foi eu mesmo que fiz, e aí comecei a construir para outros, e aí foi tendo cliente, então o meu processo na construção ele veio disso. A minha base do aprendizado foi na alvenaria convencional como ajudante de obra, desde os 12 anos, e aí só com os 24, 23, que aí eu realmente assumi essa responsabilidade de dizer, eu sou um bioconstrutor, e aí eu tenho a capacidade de pegar e administrar as minhas obras e construir a minha obra sem depender de estar sendo apenas servente do outro. Bom, o meu processo com
a questão da bioconstrução, mesmo a gente não sabendo, né, que o nome seria esse, bioconstrução, na época, esses conhecimentos que vêm da nossa ancestralidade, é que a construção das casas tradicionais, nas nossas comunidades, ela passa por um processo, digamos que arquitetônicos, né? Eu lembro ainda bem pequeno, mas na minha comunidade, na minha família mesmo, era assim, as nossas casas eram fechadas, as vedação de palha, tipo, a gente chamava casa de enxumento, as paredes eram madeira e palhas enfiadas, assim, tipo os barraquinhos que tem hoje nas festas ainda, nas romarias, aquele mesmo estilo. Depois veio as paredes embarreadas, que hoje na bioconstrução chama de pau a pique, né? Que é os enxumentos, que a gente chamava, amarra umas tabocas, assim, que é parente do bambu, a taboca, e era amarrada com cipó. Cipó mesmo, cipó é uma árvore aí do mato. E aí amarrava, que não tinha corda, né, nessa região na época, e aí amassava o barro, que é o mesmo processo de fazer o barro para fazer o adobe, só que em vez de fazer o adobe e esperar secar, e nem todo mundo tinha essa questão da manha de fazer o prumo, usar uma colher e construir com adobe. Então vinha e jogava barro entre meio esses paus e a taboca, e amarrada com esse cipó, e criava-se essa estrutura que hoje a gente chama de pau a pique. Chamava parede de enxumento, a primeira que era de palha, a outra parede embarreada. Também teve um processo que usava os caules dos buritis seco e de coqueiro, né? Das palmeiras, que era casa fechada de ripa. Ripa é o que? É a lasca, que seria a tábua desse caule de palmeira, que ia colocando uma do lado da outra, fazendo essa vedação das paredes. Bom, então anteriormente, assim, lá mais atrás, as casas eram desse modelo. Quem tinha uma casa de adobe era considerado rico na nossa cultura, na comunidade. E era fechado, então a cobertura era palha de buriti ou coco indaiá ou coco painha, que fazia o telhado. Não existia telha da forma nem de amianto, assim, não chegava pra gente. Só os donos de fazenda, que eram os caras da casa grande, que teria aquelas telhas colonial mais antiga, aquela telha vermelhinha, né? Dentro desse processo, então, você vê que há uma vinda de evolução da construção. Só que chega um nível que quem tinha casa de adobe na época era rico. Então, a gente da comunidade quase todo foi conseguindo construir também, mudar. Tipo, a casa fechada de palha, de enxumento, é fácil pegar fogo e perder tudo. A casa de ripa vai ter muito barbeiro, muito essas coisas lá, e foi tirando. Então, começou a vir quase todo mundo usar a casa de parede, que hoje é conhecido como pau a pique, que é a parede de enxumento embarreada. E aí, daí, depois, todo mundo começou a ter acesso a construir com adobe. Logo em seguida, veio um processo que construir com adobe era uma coisa de pobre, e aí o povo começaram a usar muito a questão da alvenaria, dos blocos, da lajota, e aí, passa-se um tempo. Hoje é muito comum falar de bioconstrução num campo como que só rico pode fazer. Tipo os turistas que chegam para a cidade pequena que está em desenvolvimento e começam a construir chalés, construir pousada de adobe à vista. E aí isso ganha esse perfil de tipo assim, construir de adobe agora é uma coisa de rico, é caro, né? E a nossa comunidade termina construindo a casa de tijolo, alvenaria convencional, não tendo a condição de finalizar com reboco, com a pintura, e que se torna um processo mais caro ainda de que se a própria pessoa começa a olhar assim a bioconstrução com algo nosso, que pertence a nós. Ir para frente, junto, construir, produzir os seus adobos, junto, encontra um pedreiro amigo ali e chega junto para fazer essa construção, que é a construção da parede, que no qual eu nomeio como parede de adobe calunga, né? Mas que a gente, na bioconstrução, tem vários eixos, mas eu estou especificamente dando segmento, dando continuidade ao adobe calunga. Então, a parede de adobe calunga, que é o que a gente vai estar ensinando a vocês construírem. Ok? Bom, então, dentro desse processo de conhecer todo o andamento, e cheguei a morar em todas essas casas da qual eu estou falando para vocês, a gente sempre é inserido no movimento, tipo de amassar o barro. Depois a gente vai crescendo, então a gente começa a ter a responsabilidade de pegar a forma, né, e começar a cortar o adobe. Pegar num prumo e numa colher de pedreiro para construir uma casa, antes de eu vir para a cidade, eu nunca tinha feito esse processo. Quando eu venho para a cidade aos 12 anos, 13, 14 anos, apenas era servente de obra, fazer massa, lavar ferramentas, juntar tudo, peneirar areia, mas aí a gente vai gerando aquela curiosidade, né, e fui aprendendo nesse pique.
Lá por volta dos 15 anos, ajudando na obra, então o pedreiro ali, que era o responsável, o mestre de obra, ele já começava a deixar a gente usar o resto de massa do fim do dia, né? Você ia tampar um buraco, você ia levantar uma paredinha, e com isso a gente vai desenvolvendo, eu fui aprendendo nesse processo, e logo depois de todo um campo de formação que a gente vai se ocupando, né, de liderança, de construção tanto de teatro, como na sala de aula, como professor, eu vi no campo de trazer essa facilitação e essa credibilidade das pessoas a ser acessível a construir sua própria casa, construir o seu muro, construir suas paredes e fazer seu próprio adobe. E aí eu vi a bioconstrução na época, então, como esse eixo, não só de fazer dinheiro, como muitos usam, mas num processo de ajudar o outro na inserção de realizações, sabe? Aí, claro que é um trabalho, então é um trabalho que a gente é remunerado para prestar serviço, mas que ao mesmo tempo a gente fortalece essa luta que a construção, a bioconstrução, ela é para todos e ela tem que ser acessível. Ela não pode ser da forma que ela vem sendo trabalhada, tipo uma coisa elitizada, e é uma coisa que nos pertence, esse conhecimento também é nosso, sabe? Tipo, ele é da nossa ancestralidade, ele foi tirado, foi tomado, e hoje, de certa forma, ele é meio que imposto à dificuldade de nós conseguir construir com a bioconstrução, por ser vista como algo muito caro. E não deve ser assim. A gente facilita alguns processos. Interessante trazer, né, essa questão dessa parede que a gente vai estar construindo, que eu vou estar ensinando a vocês a como usar o Adobe Calunga nessa parede, nessa construção, que é uma parede, vai ser um muro, que é um muro de Adobe, que também é para desmistificar isso, que o Adobe não é só como uma vedação de casa, que tem que ter 2 metros, 1,5 metro de beiral, porque o Adobe não pode ver água, não. Existe produtos, depois que você faz essa parede, né, e que vai sustentar ali e vai ficar firme, consistente e duradoura. Então essa parede que a gente vai estar construindo é uma parede, é uma mureta, é um muro de Adobe. É uma composição da bioconstrução da madeira e da terra, né, que é o Adobe. E aí então a gente vai estar nesse processo ensinando a montar, né, de várias formas de usar o Adobe. Eu vou usar 2 técnicas de usá-lo, que é uma comum e a forma que eu nomeio como escama, que é a construção usando o Adobe no estilo de escama na construção. Como é uma parede que vai ficar exposta, né? Sol, chuva, além desse produto que é a cola, que claro eu vou ter uma porcentagem a mais de cola nessa tintura, nessa composição de tinta natural de terra, também eu vou estar depois passando uma espécie de selador, que é o Rodopaz, que aí ele vai dar uma durabilidade melhor ainda e uma consistência melhor nessas paredes, para aguentar o sol e aguentar a chuva. Bom, por hora é isso, já que trouxe essa explanação aí para nós de facilitar na questão da construção. Chega de papo e vamos mão à obra aí? Estão com as ferramentas prontas? Vamos construir? Vamos lá? Então, aqui é o nosso espaço que a gente achou melhor para fazer a nossa massa, né? Para estar erguendo a nossa parede. Essa composição está indo um pouco de terra, um pouco de areia e um pouco de cimento. Eu costumo fazer a medida do meu traço 3 por 1, 3,5 por 1. Ou seja, 1,5 de areia, 1,5 de terra e um saco de cimento. Ok? Isso para uma construção que vai ser interna, que vai estar recebendo sol e chuva. E aí eu vou estar fazendo essa mistura agora. Vamos lá.
Uma vez nossa massa pronta, os adobos no pé da obra, né? Uma colher de pedreiro, nosso prumo. Esses pilares de madeira já estão prumados, então não vou estar usando muito o prumo, vou trabalhar mais na linha. Aqui nesses pilares tem uns pregos que vai ajudar a dar aderência à massa que vai ficar entre os adobos e o pilar. E essa é a nossa base, né? A nossa estrutura para que a gente vai estar seguindo a parede de adobe calunga. Essa base foi feita de bloco, né? Tijolo de 8 furos, como a gente chama aqui. E depois eu fiz esse recapeamento de uma espécie de reboco rústico. Em cima tem uma virga com ferro e concreto, ferro e cimento. E depois fiz essa impermeabilização. E então é isso, vamos à obra, né? Bom, aqui eu acabei de nivelar a nossa linha, né? Porque como é uma parede de adobe à vista, é interessante que a proporção das massas seja iguais, né? Então é isso, uma vez os pilares prumados, vou trabalhar com a linha. Que adobo, o tijolo você coloca na mão, né? Você vem assim e chapa. O tijolo adobo não, adobo você deixa a vaga maior. Aí depois que você vai, ó. Aí você enche ele assim. Que é essa massa que marra a parede, na verdade, assim, sabe? Quando ela seca, seca isso aqui, seca uma outra por cima. Aí você pode arrancar o adobo e não cai mais, não. Bom dia, qual é o seu nome? Shaira Nauá. Essa é a minha filhota. Tá filmando? Minha filhota Shaira, companheira de toda hora, né, Shaira? Acordou, aí veio ver o papai trabalhando. Foi? Uhum. Então tá bom. Vai lá pra sombra, deixa o papai trabalhar mais um pouco, tá? Tudo bem? Oi, pai. Tô te vendo na câmera. Tá, pai. Titi tá filmando. E aí é interessante também essa questão do marrar da parede, né? Ela ficar sendo... Não é só colocar um adobe em riba do outro, né? Tipo, você tem que pôr ele e de acordo com que ele fica fazendo esses amarramentos. Tipo... Se você só montar um adobe em riba do outro, ela não tem segura. Isso aqui é como se fosse montar um Lego, sabe? Se eu colocar só um em riba do outro, ele chega a uma altura que ele... Não, aqui ela tem nos cantos, velho. Aí pode subir no máximo 3 metros, né? Acho que mais do que isso, qualquer parede, até o bloco, né? Já fica uma virga aí só até 3 metros. Já mais do que isso, sem uma virga, mesmo tendo coluna, ela já se compromete um pouco a estrutura, né?
Bom, agora a gente vai dar uma modificada na nossa parede. Até então foi uma levantada de parede normal, comum, né? Prumada e alinhada. Agora ela é um pouco mais demorada, mais lenta, mas fica bem bonito o resultado. Eu nomeio como construção de parede de escama, né? Que você vai com a fiada toda nesse sentido e depois você volta com ele cruzando. E aí, logo mais à frente vocês vão ver o efeito disso, como é que fica bonito. Bom, aqui agora a gente fiz a terceira fiada, né? Duas normais padrão e o início de uma que eu nomeio como escama de peixe. Bom, a partir desse momento, como é uma parede de uma linear um pouco longe, né? É aconselhável que deixe isso dar uma puxada, ou seja, endurecer um pouco essa massa para dar continuidade. Porque se você der continuidade daqui mais algumas fiadas, ela vai pesar, como é um vão longe, o vento vai dar empenando a sua parede. Então vai ter um efeito que não vai ficar bonita, né? Não vai ficar tão perfeita assim. Ela vai entortar. Então para isso é necessário que dá essa pausa. No caso, se você estiver construindo uma casa, você já pode mudar para uma outra parede, enquanto isso essa vai ficando no momento certo, né? De você retornar às atividades com ela. Acho que isso é um pouco do que eu aconselho assim na obra. Então, média de 3, 4 fiadas, no caso só vai 3 porque essa aqui é quase em pé, então ela dá, né, essa dimensão. Se eu colocar mais um, ela fica estável, então vai ficar torta, porque ela vai ficar mexendo, por conta do vão longo e o vento. Então deixa essa puxar, enquanto isso você vai fazer uma outra parede. Ou vai fazer outra coisa na obra que sempre tem o que fazer. Beleza? Esse aqui eu estou só regularizando ela mesmo para ficar mais próximo da mesmo. E aí eu vou passar um pano com água para dar um acabamento melhor. Que aí também serve para economizar na tinta. Por mais que a tinta de terra que eu vou estar fazendo para passar aqui, né? E aí então se eu tenho ele com acabamento passando água, ele não vai ficar áspero assim. E aí então, tipo, quando eu vim com a demão de tinta, vai estar liso, né, o acabamento, então vai passar, não vai consumir tanta tinta, não vai precisar passar umas 2 de mão para ficar liso aqui nessa parte. Então eu uso essa tabuzinha para tirar o excesso. Aí eu venho, passo o pano com água e depois está pronto.
Uma vez a parede pronta, né, digamos que terminada, eu tiro um pouco do excesso com uma tabinha, um pedaço de sarrafo, e depois eu vou então passando esse pano molhado na massa, porque aí ele vai fazendo um acabamento, vai preenchendo os lugares que fica falho, as vaguinhas do adobe. E aí, fazendo esse acabamento, fica melhor para quando eu vim com a pintura de terra. Então eu vou passar, vai ficar homogêneo, né? Vai ficar uma mesma textura, a mesma aparência. E aí então, por isso eu uso isso, assim. Tem também, em obra grande, casa grande assim, eu compro aquelas bucha de aço, que aí eu passo, ela vai fazendo um acabamento em destaque. Aí depende do modelo e de como a pessoa quer a parede. No caso eu quero assim, então eu estou usando o pano com água. Lá. Só que esse pano que eu tô com ele não é o adequado, bom mesmo é uma bucha de colchão, sabe? Fica lisinho. Bom, uma vez você fazendo isso aqui, fica pronto então a hora que seca, né? Você já pode pintar sua parede com a tinta de terra, né? Tinta natural de terra, feita de terra. Então a pessoa construir, essa é uma demonstração da construção de uma parede, mas para uma casa também, a pessoa fez essa parte, já pintou e já pode morar dentro de sua casa. Então ele já está reduzindo vários impactos ambientais aí, de materiais a ser utilizado. Vai estar sendo mais rápida a sua construção e mais econômica, principalmente se a pessoa mesmo resolve ir para a construção. Parede pronta, né? Finalizada, dados os seus acabamentos necessários. De agora para frente seria a parte da pintura. Pintura de terra, né? Tinta natural de terra, que a gente faz terra, cola e água. Bom, mas aí fica para um próximo episódio, né? É a nossa... É assim não? Ah, então tá. Bom, então aí a nossa parede... Vou repetir de novo. Bom, companheiros e companheiras, essa é a nossa parede então finalizada, né? Está pronta. O próximo passo aqui, depois dela dado o acabamento, vem a pintura, né? Que é uma pintura que a gente faz de tinta natural, que é terra, cola e água. Mas disso fica para um próximo episódio. Nesse episódio é ensinar vocês como montar uma parede com o Adobe Calunga. Então, isso a gente traz aí com a bandeira da Ciranda Viva, né? O nosso movimento pela bioconstrução, que é trazer o modelo facilitador para construir, para que todos possamos, né, tendo a oportunidade de construir a nossa casa, as nossas paredes. E o vídeo anterior nosso ensina a fazer o Adobe, e esse a gente ensina a fazer a parede. E quem sabe no próximo episódio a gente aparece aí ensinando vocês a fazer a tinta de terra natural. É isso, Carlos Calunga, bioconstrutor. Estou liderança do meu povo, do território Calunga. Jogo futebol, sou professor, educador popular e sou pai. Tenho uma criança maravilhosa, né, Shaira? Corre aqui, Shaira! E essa é minha princesa! A Shaira Nauá.